Tem uns que vêm pelo amor, mas infelizmente tem uns que vêm pela dor. Presta atenção nesse testemunho. Tinha um ponto de pregação chamado Ponto de Pregação da Irmã Inácia. Eu acho que Escuta Santos só. quase inteiro conhece este ponto de pregação, porque era conhecido como um lugar aonde Deus habitava. Quantos pregadores chegavam ali já sentia Deus, e era atrás da minha casa. E certo dia meu marido foi nesse culto da Irmã Inácia. E ali meu esposo chegou do culto e ele ficou maravilhado porque o culto foi tão forte que teve uma manifestação de demônios naquele culto de libertação. E ele disse assim, nossa, esses espíritos malignos estão dentro das pessoas. E o irmão disse assim para ele, tá, as pessoas que não têm Jesus, ele entra porque a casa está vazia. E ali meu marido chegou, aceitou a Jesus naquele culto, ele chegou alegre, satisfeito, dizendo, olha, né, eu aceitei Jesus. Aquilo para mim foi terrível. Uma afronta. Eu disse, você não vai para a igreja. E quem vai beber comigo agora, quem vai zoar comigo, você não vai para a igreja. E ele disse assim, não só eu vou, mas você e a nossa casa vai servir ao Senhor a partir de hoje. Esta casa está sobre nova direção. E eu disse, o próximo culto que você for, eu vou para frente da igreja e vou armar um barraco lá e você vai sair de lá envergonhado. E quando foi no culto de quinta-feira da Irmã Inácia, eu me arrumei, coloquei a roupa mais curta que eu tinha e fui para a porta da igreja. Fui para afrontar mesmo. Fui para afrontar ele, para envergonhar, e disse para ele, se você for, eu vou xingar você e vou xingar o pregador que está pregando lá. Aí ele disse, você não vai fazer isso. Eu falei, vou fazer, espera, saia daqui e você vai para você ver. E ali ele saiu, o culto pegando fogo, quando eu cheguei na porta da igreja, pronta para fazer aquele barraco, né? E eu fui impactada com a palavra. Eu tentava me mover e não conseguia. Eu tentava falar alguma coisa e minha boca travou. E eu fiquei até o final daquele culto, quando eu consegui respirar para me vir embora, sem conseguir falar nada, sem conseguir fazer nenhum escândalo, né? Deus usou a boca daquele pregador eloquente e disse assim, moça, eu te trouxe hoje aqui porque eu tenho um chamado missionário com você. E não adianta você relutar, porque eu te escolhi entre milhares de pessoas para fazer a diferença nesta terra. Né? E ali eu falo, que nada, um homem comedor de arroz e feijão, Deus vai falar na boca dele? Mesmo assim, você ficou com toda a experiência de ficar imobilizada, sem ter força para nada? Porque algo me tocou naquela noite, mas eu era tão dura, tão durona, que eu queria massagear o meu ego, como eu sempre estava certa, né? Entendi. Porque as pessoas é assim, Deus fala e muitas das vezes eles não querem reconhecer que é Deus, porque eles têm um ego duro, eles acreditam no que eles acreditam e pronto. Querem acreditar, né? Exatamente. Aí eu cheguei, né, tentei sair, não consegui. Aí eu disse assim, esse comedor de arroz e feijão tá falando que Deus é isso, Deus é aquilo, que nada, eu vou embora. Aí fui para casa. Meia hora depois, aquele pregador chega na porta da minha casa, bate na porta e diz assim, eu vim terminar o que Deus tem para falar com você. E eu fiquei parada, perplexa, porque como pode um homem ter tanta ousadia depois do que eu, né? Eu olhei para ele com cara feia, como não queria aceitar, e ele mesmo assim veio na minha porta. E ele disse assim, moça, ainda esta madrugada, o Senhor deixará um sinal como Ele é Deus. E para você saber que Ele é Deus, Ele vai tocar em quem você mais ama. Aí eu fiquei muito brava, pastora. Fiquei muito brava, pastora. Quem mais eu amo? Não é mãe, não é pai, não é marido, é meu filho. Aí tocou na ferida, né, irmão? Aí eu disse, vocês vêm para minha casa para rogar praga em mim, para dizer que Deus vai tratar com meu filho? Quem é você? Pastora, e mesmo assim você durona. Durona. Porque ele falou com você ali, veio na tua casa continuar. E você... A mensagem de Deus. E o que você pensava de crente nesse tempo? Que crente era tudo doido, eu era devota da Aparecida, Errado, então né? para mim era a religião crente certa, era católica, doido. e ninguém colocava outra religião na minha mente. Só que a gente esquece que Jesus, ele não é religião. Jesus é salvação. É verdade. Né? Jesus é salvação. E a gente, depois que a gente começa a entender isso, a gente deixa de crer em religião e a gente passa a ser adorador. É isso mesmo. Né? E ali terminou aquele culto, o pregador foi embora e saiu da minha casa e eu fiquei xingando ele, coloquei meu filho para amamentar com medo, né? Medo, temor e tremor do que ele tinha falado. No fundo, então, você com certeza, eu estava muito preocupada. E de repente eu coloquei o menino para mamar, coloquei ele para dormir.
Quando foi 3 horas da manhã, o meu filho acordou todo roxo, as mãozinhas roxas, lábios roxos. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Do jeito que eu estava deitada, eu saí correndo, mas correndo mesmo para um lugar deserto, para um lugar longe, na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Um lugar longe da comunidade onde eu moro, para a avenida é longe. E eu saí correndo com a criança 3 horas da manhã no braço. E o primeiro posto policial que eu encontrei, eu joguei a criança no braço daquele policial e disse, pelo amor de Deus, me socorre que meu filho está morrendo. Eles me jogaram na viatura, corremos para a Santa Casa para emergência infantil, emergência ali infantil. Quando a gente chegamos lá, o médico balançou a cabeça para o policial e eu disse assim, pronto, meu filho morreu. E aí comecei aquele desespero, aquela agonia, e meu marido, de vez de me consolar, onde ele estava, ele dobrou os joelhos e começou a orar. E aquilo me enfureceu, aquilo me deixou doida, porque ele tinha que me consolar. Ele não tinha que ficar virado para a parede orando, porque eu não conhecia esse Deus. Falei, por que ele não está me consolando? Eu falei, você vem para cá e você vem ser doido aqui, vai ser doido lá em casa, eu não quero você aqui, proibir ele de entrar no hospital. E de repente o médico falou assim para mim, mãe, você tem religião? Eu disse, tenho. Ele falou, pois comece a orar, porque só Deus pode fazer um milagre na vida do teu filho. E ali, passando-se 1 hora depois, eu fui olhar ele pelo vidro ali da UTI, ele estava cheio de aparelhos. É do nada. Rasparam a cabeça, aparelho nos pés, aparelho nas mãos, com aquele tubo imenso dentro da boca daquele bebê de 3 meses. E ali foi 3 dias de muita agonia. E no segundo dia, eu sentei lá fora, fiquei chorosa, né? Falando para Deus, por que Deus tudo isso? Por que meu filho estava bom? O que aconteceu com essa criança? E ali questionando a Deus sem entender, perdida, né? Perdida, porque quando Deus, Ele quer fazer algo na vida de alguém, não adianta a gente tentar correr do chamado de Deus. É verdade mesmo. Porque não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas Ele nos escolheu para uma grande obra. E quando a gente não entende essa obra, né, a gente sofre. Porque naquelas noites eu sofri um sofrimento, uma dor na alma que eu nunca senti antes. E ali eu comecei a questionar a Deus por que eu estava naquela situação, se meu filho estava bom há 2 dias atrás, mamando, brincando, e agora ele estava ali cheio de aparelhos. E você não ligou essa situação com o que aquele pastor não, pastora, havia dito? Eu ainda não tinha ligado. Tá. Eu só liguei a partir do momento que, no 3º dia, sentou uma senhora do meu lado, pro lado de fora, onde estava a neonatal ali da Santa Casa. Ela sentou do meu lado e ficou me olhando, e só me olhava. E o olhar daquela mulher começou a me perturbar. Eu disse, por que essa mulher está me olhando? Ela não fala nada e fica me olhando? Né? Eu acho que ela está na mesma situação que eu, acho que ela quer puxar algum assunto comigo e não sabe como, e está me olhando. Aí eu saí de onde ela estava, do banco que ela estava, e fui para o banco da frente, onde dava de frente para o vidro da UTI ali da Santa Casa. E ali eu sentei naquele banco, ela saiu de onde ela estava e sentou do meu lado, e disse assim, olha pelo vidro. E eu olhei pelo vidro, vi lá meu filho cheio de aparelhos. Aí eu olhei assim e comecei a chorar. Ela disse, olha de novo. Quando eu olhei de novo, ela falou, sabe por que ele está aí? Ele está aí por causa da tua rebeldia. Você pode tirar teu filho daí. Nossa. E quando eu abaixei a cabeça chorando, como se diz, eu estava me sentindo culpada, na verdade, porque Deus tinha falado comigo antes disso tudo acontecer. Né? Talvez eu tivesse dado ouvido o que Deus tinha falado naquele culto. Sim. O pregador não tinha ido para minha casa dar uma palavra daquela, dizendo que Deus ia tocar em quem eu mais amava para me trazer para Ele. Poderia ser muito mais fácil quando a gente dá ouvidos o que Deus tem para fazer na nossa vida. Né? Mas infelizmente tem pessoas que só vêm pela dor, só vêm pelo choro, só vêm pelo pranto. E foi assim comigo. E ali eu ajoelhei ali naquele corredor daquela UTI, disse assim, Deus, se o Senhor tirar meu filho daqui, eu nunca mais volto para este mundo. Eu quero descobrir o que é te servir, Senhor, de verdade. Senhor, eu quero entrar em lugares que ninguém pode entrar. Senhor, se eu sou a tua missionária, tira meu filho daqui, ouve a minha oração. Quando eu levantei a cabeça, aquela senhora já não estava mais ali. Passando-se 1 hora, o médico chega para mim e disse assim, mãe, o teu filho despertou, vai dar mamar para ele.
E eu fiquei maravilhada porque foi uma